Você sabia que o Brasil já teve o seu próprio lobisomem nos quadrinhos, criado por um dos maiores mestres da nossa arte? Hoje eu quero falar sobre Lobisomem, do Flávio Colim, uma obra que nasceu nos anos 70 e acaba de voltar numa edição especial para os fãs de terror e também, por que não, dos fãs de folclore. Bora lá! Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Eu sou o Kim Martins, aqui tá frio pra dedéu. Você tá no Review Express, esse canal dedicado a falar de leitura, mais especificamente dos nossos queridos gibizinhos. Como eu disse hoje aqui, vamos falar desse material que saiu recentemente pela editora Tábula, a saga do lobisomem Omnibus, do gigantesco Flávio Colim. Bem, não sei se vocês sabiam, mas lá nos anos 70, a editora Block, ela publicava uma revista aqui no Brasil chamada Capitão Mistério Lobisomem. Ela era feita lá fora, né? Ela era uma licença da Marvel, e quem desenhava essa revista e escrevia era o Doug Monk, né? Nos roteiros, e escrita e desenhada pelo Don Perlin. E ela era publicada justamente nessa revista que eu falei, Capitão Mistério. Vendia muito bem aqui no Brasil, ia muito bem. Aliás, foi nessa revista que surgiu o Cavaleiro da Lua, né, que mais tarde ganhou série própria, tem até série na Disney Plus e tal. Acontece que a revista foi cancelada lá fora, mas ela vendia muito bem aqui no Brasil. Os editores da Block então pensaram, cara, a gente não pode perder essa grana, a gente não pode perder essa publicação, o que nós vamos fazer? Bom, simplesmente chamaram o mestre Flávio Colim para dar continuidade na história. Obviamente, eles trocaram o nome do personagem, né? Antigamente ele se chamava Jack Russell na fase Marvel, e aí passou a se chamar Ted Russell. A Block perdeu os direitos da Marvel e ela precisava criar personagens originais para continuar publicando as histórias do lobisomem. Nos anos 70, o Flávio Colim estava trabalhando com publicidade, então ele saiu desse mercado e voltou para os quadrinhos. E décadas depois, a editora Tábula reuniu todo esse material num ônibus de mais de 320 páginas, devolvendo a essa obra o seu merecido destaque. Essa coletânea aqui, ela foi muito bem celebrada por os amantes dos quadrinhos, e até pela própria editora, e cara, tenho certeza que isso aqui vai ganhar espaço entre colecionadores e entre novos leitores. Bom, vamos falar um pouco dessa publicação e o porquê que vale a pena conhecer essa obra. Bom, primeiramente, eu tenho que falar do traço. O traço do Colim é inconfundível. Mesmo numa readaptação, né, após anos fora dos quadrinhos, ele já mostrava aquele estilo totalmente pessoal dele, com traços fortes, com contrastes marcantes, um sombreamento muito bom e sempre com aquele carisma visual. Um outro ponto é porque vale celebrar a brasilidade, né? O Colim ele sempre valorizou os elementos do nosso folclore, né? Mula sem cabeça, saci, lendas rurais, e mesmo em uma história de lobisomem, ele conseguiu trazer um sabor nacional. Na época da Marvel, a história se passava nos pântanos da Louisiana e ele trouxe isso tudo aqui para a América do Sul, dando esse tempero brasileiro aí, sul-americano. E por último, vale ler por causa da importância e história. Ter essa saga completa em mãos, cara, é ter verdadeiramente um pedaço da memória dos quadrinhos brasileiros lá dos anos 70. E agora ele está disponível para novas gerações, e isso é muito legal. Mas claro que nem tudo é perfeito, né? O traço das primeiras histórias você vê o Colim ainda numa fase de amadurecimento e passa a brilhar mesmo um pouquinho mais pra frente, tá? O nome do Terry Russell, tão parecido com Jack Russell, parece que dá uma denunciada assim, nas limitações editoriais da época. E no roteiro, o foco era mais visual do que na inovação narrativa, que pode deixar a leitura um pouquinho datada para alguns, né? Nós temos muitas conveniências de roteiro, algumas coisas acontecem porque sim, para a história andar. Por exemplo, nós temos personagens de diferentes lugares, Estados Unidos e Paraguai, que conversam numa boa, falam a mesma língua,
mas quando isso não é conveniente para o roteiro, eles não se entendem. Nós temos também aqui um roteirista que sabe pilotar um avião e coisas do tipo, sabe? Mas obviamente, gente, isso aqui é um quadrinho lá dos anos 70 e você tem que colocar o contexto para ler, como eu sempre repito aqui. A publicação, ela veio com uma sobrecapa, dá uma olhadinha. Sobrecapa bem bonitona. E a capa é a mesma coisa, só que amarela. Eu não entendi por que os caras não usaram uma outra arte. Olha aqui. Ainda assim, bem bonito, tá? Capa mole, toda impressa em papel couché. E aqui é um ponto negativo. Gramatura bem baixa. Então tem bastante transparência no material. Agora, o que me pegou mesmo, e eu não entendi o motivo disso, talvez eu precisasse conversar com alguém da editora, é que o tratamento de imagens não tá bom. Tá bem serrilhado. A impressão que eu tenho e a experiência que eu tenho no mercado é que essa edição ela era menorzinha e os caras ampliaram. E nessa ampliação, as imagens não passaram por um tratamento adequado. Então ficou bem serrilhado. Atrapalha a leitura? Não, não atrapalha. Mas para quem é detalhista, para quem tem esse critério nos olhos, acaba incomodando um pouquinho, né? A arte do Colinha é tão linda e você vê ela serrilhada em todas as páginas. Puxa, dá uma brochada. O material ainda acompanha um postal, que é a mesma imagem da quarta capa, só frente, e também um marca-páginas. Tirando essa questão aqui das imagens e da transparência do papel, a publicação tá sensacional, ok? Eu indico isso aqui para quem é fã de história em quadrinho nacional, para quem aprecia esse traço lindíssimo do Flávio Colim, para colecionador, para quem gosta de horror clássico, aquele toquinho de brasilidade assim. No fim das contas, esse quadrinho aqui é uma viagem divertidíssima e também meio macabra no coração do terror nacional lá dos anos 70. É mais do que um quadrinho simples, tá? Isso aqui é um verdadeiro resgate de um momento muito especial da nona arte aqui no Brasil. Então, se você curte horror folclórico, se você curte um traço feito à mão, essa edição é um abraço sombrio e acolhedor. Eu agradeço demais a parceria da Tábula que mandou esse quadrinho aqui pro canal e fica a dica, hein? A saga do lobisomem Omnibus. Um beijo no seu bumbum e até a próxima.